Olá pessoal, estamos na série O Evangelho e as Redes Sociais e hoje o tema é o que a imagem do outro revela sobre nós. A imagem que vemos das pessoas através das redes não traduz nem de longe quem elas são ou como é a vida delas, ainda que muitos queiram provar o contrário. Mas é muito fácil nos enganarmos com a imagem. Pior do que isso é quando comparamos a nossa vida com a imagem do outro. Há quem olhe para as postagens de viagens do outro, por exemplo, e chegue à conclusão de que é uma pessoa muito infeliz por não viajar tanto quanto o seu amigo da foto. O que a imagem do outro revela sobre você? Como você olha para as fotos do casamento, das festas e das posses do outro? Você já se pegou se comparando de alguma forma? Quando vidas estão expostas diante dos nossos olhos, há um perigo iminente para a comparação e para pecados como cobiça, inveja, fofoca e por aí vai. Precisamos estar atentos com a forma como nos enxergamos e como enxergamos o outro pelas redes sociais. O apóstolo Paulo mostra uma visão muito clara de si mesmo e das pessoas à sua volta quando diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Ele continua, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. O texto nos mostra que a referência de Paulo para avaliar a sua vida não era o outro, e muito menos a imagem que ele estava vendo do outro. A sua referência era aquilo que Deus tinha confiado a ele. Paulo dizia, eu vou me limitar à esfera de ação que Deus me confiou. O foco dele era cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Quem se compara com o outro perde a noção de que é Deus quem trabalha em nós para que sejamos o que precisamos ser. É Deus quem trabalha em nós para que façamos o que precisamos fazer e nos tornemos quem precisamos nos tornar. O mesmo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia que tanto a identidade dele quanto as suas ações eram desenhadas pela graça de Deus. Por isso ele era grato pelo que era, pelo que fazia e pelo que possuía. É preciso muito cuidado quando acessamos imagens da vida do outro. Primeiro, não podemos esquecer que imagens são só imagens. Elas não revelam a realidade do outro. Segundo, é preciso cuidado com aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Não permita que o pecado tome seu coração ao olhar uma foto. E terceiro, se quisermos avaliar como está a nossa vida, a nossa referência precisa ser a vontade de Deus e não o que está acontecendo em terrenos do vizinho. Pense nisso. Fique com Deus e até a próxima.